Bom, pessoal, agora vou gravar mais uma aula para vocês aqui, complementando aquele estudo lá de cálculo de recomendação de potássio. Você já tem duas videoaulas aqui, falando, as duas primeiras videoaulas já explicando, né, como calcula para chegar na dose do potássio, o cálculo de resposta da adubação de potássio, que são dois cálculos bastante importantes, né? Você consegue identificar, calcular a dose de potássio e em forma de cloreto de potássio, K2O, que você precisa aplicar por hectare para que aquele solo chegue no nível bom de potássio, né? E o segundo vídeo foi o vídeo que mostra para vocês, se vocês fizerem o cálculo, fala para vocês se o solo de vocês, qual que vai ser a resposta dessa adubação de potássio. Se você investir R$10 em cloreto de potássio, você vai ter retorno desses R$10, né? Então agora vou gravar o terceiro vídeo, a complementação, né, e o vídeo final dessa série de cálculo de adubação de potássio, para ficar muito claro para vocês como manejar e como recomendar a adubação de potássio, né. Com certeza no vídeo vocês devem ter pensado, né, eu tenho que ter um teor de 4% de potássio da CTC do solo, né. 4% de potássio da CTC do solo seria um teor alto de potássio para você ter um solo com uma boa base de potássio com uma alta produtividade. Eu rastreei aqui nas minhas avaliações a campo esse teor de potássio na CTC do solo nas áreas de maior produtividade de soja. Como vocês já viram na introdução, do tema do potássio, vocês vão ver para frente no resumo dos dados depois, as áreas que atingiram maiores produtividades, a média de potássio na CTC do solo dessas áreas era de 4%. Então, o teor bom de potássio no solo seria 4% de potássio na CTC, né? E se eu tiver um solo com 2% de potássio na CTC, ou seja, com a metade do potássio que eu deveria ter no solo e o solo com uma CTC alta, se eu for fazer a conta, vai dar quase 400 kg por hectare de cloreto de potássio para aplicar nessa área aí. Eu aplico 400 kg por hectare de cloreto, o que eu faço, né? Então, por isso estou gravando essa complementação. Eu tenho certeza que, olhando os 3 vídeos com atenção, vocês vão conseguir manejar bem isso, né? Então, num dos vídeos eu apresentei para vocês que tem como a gente identificar uma provável deficiência de potássio, né? Levando em consideração o teor de cálcio e magnésio, né? Sabendo que as relações cálcio-magnésio do solo interferem na absorção de potássio, né? Principalmente magnésio, né? Um excesso de magnésio no solo, a planta acaba absorvendo muito magnésio e pouco potássio. Então, o primeiro passo para vocês é o seguinte, né? Vamos pegar um solo aqui, coloquei um solo que tem 2% de potássio na CTC do solo, uma CTC de 13 centimol, um solo argiloso, então CTC alta, né? 2% de 13 centimol são 0,26 centimol. Esse solo deveria ter 4% de potássio na CTC para ser um teor bom de potássio. Tem a metade, 2%. O que eu faço? Eu vou aplicar 2% que falta aqui, numa única vez? Vamos estudar esse caso aqui, né? Então o solo tem 0,26 centimol, ele deveria ter 0,51 centimol para que ele tivesse 4% de potássio CTC, dessa forma um teor alto de potássio. A hora que o solo atingir esses 4% de potássio da CTC, você vai começar a fazer adubação de manutenção do teor de potássio, vai repor o potássio que a soja vai extrair, né? Então eu teria que, para esse solo aqui, partir de 2% para 4%, eu teria que repor 0,24 centimol de potássio, que é o que? A diferença do que o solo tem com o que ele deveria ter, né? Isso aqui vocês já dominam porque vocês já viram uma aula de recomendação de adubação de potássio. 0,24 centimol de potássio que eu deveria repor, aplicar nesse solo em forma de adubação, eu teria que aplicar nesse solo então 225 kg por hectare de K2O. E se eu transformar isso em cloreto de potássio, que é o adubo mais usado para fazer adubação de potássio e mais barato, eu teria que aplicar então por hectare 375 kg de cloreto de potássio, né? Se você for pegar um alqueire, que eu estou acostumado a trabalhar, que é 24.200 metros quadrados, então num alqueire eu teria que aplicar quase 1 tonelada por alqueire de cloreto de potássio. E aí, é viável fazer isso? Então o que eu vou passar, qual que é a malícia que eu vou passar para vocês aqui? Vamos pensar da seguinte forma: eu vou ter uma deficiência expressiva de potássio na soja, vou perder produção por falta de potássio na soja, basicamente em cima de uma coisa aqui. As áreas que apresentavam deficiência de potássio, falta de potássio visualmente, que produziam menos por falta de potássio, né, eu ia nessas áreas, fazia análise e o que eu tive de dado médio trabalhando, né? Qual que era o resultado dessa conta? A relação de cálcio mais magnésio dividido por potássio sempre era maior que 30, né?
as áreas com deficiência mais severa sempre davam acima de 40. Então, o que eu acredito, o que eu rastrei, como que eu manejo minhas adubações de potássio? A soma de cálcio mais magnésio dividido pelo teor de potássio tem que dar menos de 30. Especificamente, as áreas que mais produziam soja, milho, trigo, davam entre 20 e 25. Então, o que eu vou fazer? Eu vou recomendar a adubação de potássio para que o resultado dessa conta fique abaixo de 30, fique entre 20 e 25. Eu vou aplicar o potássio para que fique dentro dessa faixa, né? Geralmente eram áreas que tinham menos de 1% de potássio na CTC do solo, né? Eram áreas que eram muito fracas de potássio, né? E com muito cuidado com o solo arenoso. O solo arenoso, a interpretação com o potássio muda, né? Você não pode considerar 4% de potássio na CTC do solo como um teor bom de potássio no solo arenoso. Por quê? Porque o solo arenoso, como vocês têm aqui no material de apoio de vocês têm solo arenoso e CTC de 3 centimol. 4% de 3 centimol dá menos de 0,20 centimol. 0,20 centimol é o nível crítico de potássio no solo, para a soja. Ou seja, esse é o teor mínimo de potássio que eu tenho que manter no solo, principalmente solo arenoso. Então, solo arenoso eu sempre vou trabalhar para manter pelo menos 0,20 centimol. Então, vamos levar para esse caso aqui, pessoal. Então, eu teria que ter 4% de potássio na CTC desse solo, para esse solo ter bastante potássio, né? Vamos ver vamos fazer essa conta aqui, partindo para esse solo, para ver quanto que dá a relação de cálcio mais magnésio dividido por potássio, já que para fazer uma adubação corretiva de potássio, eu teria que aplicar uma quantidade muito grande de potássio, ficaria muito caro, né? Eu vou almejar chegar a 4% de potássio da CTC desse solo, manejando esse solo com o tempo, tá bom? Não vou fazer isso de uma vez. Então esse solo tinha 7,08 centimol de cálcio, 2,34 centimol de magnésio na CTC desse solo. O teor de potássio desse solo, como eu já falei aqui, já mostrei, é de 0,26 centimol. Quanto que vai dar essa conta? Se eu somar 7,8 mais 2,34 dividido por 0,26, que é o que o solo tem. Vamos ver quanto que vai dar nesse solo aqui. Então, 7,8 mais 2,34 dividido por 0,26. Então, a soma de cálcio mais magnésio dividido por potássio nesse solo deu 39. Ou seja, nessa situação aqui, provavelmente eu estou perdendo produção por falta de potássio na soja, por deficiência de potássio. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com um teor de potássio nesse solo que faça essa conta dar menos de 30, que fique entre 20 e 25. Então eu vou fazer o quê? Eu vou estimar, vou pensar, vou trabalhar aqui com 0,35 para ver o que dá. Vou somar 7,8 mais 2,34 e dividir por 0,35, vou ver o que vai acontecer aqui. Vamos ver aqui. Então 7,8 mais 2,34 dividido por 0,35 ficou em 28. Ficou menos que 39, ficou menos que 30. Né? 39 é uma relação alta, né? Que eu já dessa forma aqui, sem colocar cloreto, eu teria problema de falta de potássio. Agora, se o meu teor do solo fosse 0,35 centimol, a minha conta já daria menos do que 30, já daria 28. Então eu posso trabalhar nesse meio termo, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma adubação de potássio para que o solo atinja 0,35. O solo tem 0,26. Eu quero 0,35, então aqui eu vou repor 0,09 centimol de potássio nesse solo, tá bom? Quanto que equivale 0,09 centimol de potássio por decímetro cúbico, né? Fica fácil porque vocês já fizeram a primeira aula, então vocês já vão saber fazer aqui ligeiro essa conta. Então vamos punhar 0,09 vezes 390 vezes 2 vezes 1,205 são 84 quilogramas por hectare de K2O, certo? K2O. Eu multiplico isso por 100, divido por 60 e transformo isso em KCl, cloreto de potássio. Ou seja, vai dar 140 kg por hectare de KCl. 140 kg por hectare de KCl. Agora, já não é uma adubação mais tão exorbitante em cloreto de potássio, já é uma adubação que a soja paga, né, em cloreto de potássio. Então, eu vou manejar os meios termos da adubação do potássio dessa forma. Eu coloquei aqui do lado, pessoal, uma explicação também que encaixa muito bem nisso, né?
que vocês viram sobre a reciclagem do potássio que o milheto produziu naquela área, assimilado com a braquiária. Então eu coloquei aqui novamente o dado, né? A braquiária, ela tem na matéria seca dela, na composição dela, 1,5% de K2O na matéria seca dela. Então 1,5% da matéria seca dela é potássio. Se essa braquiária, né, produzisse 4 toneladas por hectare de matéria seca, a braquiária promoveria uma ciclagem de 60 kg de K2O por hectare. Por que eu falo isso? Porque a braquiária é uma excelente ferramenta para descompactar solo e que você pode fazer também associado ao milho, fazer um sistema Santa Fé na soja, no milho. Então você planta milho safrinha com braquiária. A braquiária vai ajudar na reciclagem de potássio. Então antes aqui você precisaria de uma dose de 225 kg por hectare de K2O. Se você fizer um sistema Santa Fé bem trabalhado ao longo do tempo, cada ano reciclando entre 30 e 60 kg de K2O por hectare, só a braquiária já vai te reciclar metade desse potássio que você precisa aplicar no solo. Então você já poderia abrir talvez a mão da metade da adubação de potássio por causa da reciclagem que a braquiária faz do potássio no solo. Lógico, sempre trabalhando com análise de solo, monitorando com análise de solo o teu solo ao longo do tempo, né? Qual que seria outra ferramenta, pessoal? Trabalhar com milho safrinha na área e você explodir essa quantidade de K2O aqui e não aplicar simplesmente na soja, aplicar também no milho, né? Vamos pegar o milho. O milho, para produzir 1.000 kg de milho, né? O milho tem uma extração de 20 kg mais ou menos de potássio por hectare para produzir 1.000 kg de milho, né? Para mim transformar potássio em K2O, eu multiplico por K por 1,205. Ou seja, a extração de potássio do milho é alta, mais alta do que a soja. Para produzir cada 1.000 kg de grão, o milho tem uma extrai muito mais potássio do solo do que a soja, porque precisa fazer muito mais matéria seca, né? Então, a extração do milho é alta. A exportação de potássio que o milho produz, ou seja, o potássio que vai junto com o grão do milho, é muito baixa, né? A extração do potássio pelo milho é de 4,3 kg por tonelada de grão, ou seja, se eu pegar 4,3 e multiplicar por 1,205, transformo K em K2O, né? Então eu vou pegar 4,3 vezes 1,205, então o milho, quando produz 1.000 kg de milho, vai junto com o milho, o grão do milho embora da tua lavoura, 5 kg de K2O por tonelada de grão. Então, o milho tem uma extração alta de potássio, mas tem uma baixa exportação, né? O milho exporta aí cerca de 20% do potássio, só cerca de 20% do potássio que ele extrai. O que o milho faz? Então, o milho promove uma grande ciclagem do potássio. O milho consegue puxar potássio da profundidade do solo, fazer matéria seca e levar pouco potássio embora. Dessa forma, jogando o potássio na superfície do solo também. Igual o que a braquiária faz, igual o que o milheto faz também, né? Então o milho é uma excelente ferramenta para você fazer reciclagem de potássio, já que extrai bastante do solo e exporta pouco. Então vamos pensar numa produção de 7 toneladas por hectare de milho, que é uma produção meia boca para boa, né? Quase 300 sacos por hectare de milho. Então só para essa produção de milho, o milho leva embora com grão 36 kg de K2O por hectare. Vamos pegar uma adubação mais utilizada em milho aí, né? Principalmente aqui na região, né? Principalmente é o que eu mais recomendo, porque é o que mais se encaixa aqui na maioria das áreas. 12-15-15, a fórmula 12-15-15. Vamos pegar 250 kg por hectare de 12-15-15 e vamos fazer a adubação desse milho. Quanto K2O que a gente vai colocar por hectare só com essa adubação? Então 1.000 kg de 12-15-15 tem 150 kg de K2O, 250 kg tem quanto? Então 250 vezes 150 dividido por 1.000. Então só a adubação de base do milho já vai suprir a necessidade que o milho tem de potássio que o milho está levando embora. Se eu trabalhar com 250 kg por hectare de 12-15-15, eu coloquei potássio para a soja produzir 7.000 kg para o milho produzir 7 toneladas por hectare de grão. Vai embora. Se produzir 7 toneladas por hectare de grão, o teor de potássio já não cai no solo, já mantém o mesmo, só com a adubação de base. O que eu posso fazer em áreas com baixo teor de potássio, que eu preciso fazer essas adubações mais pesadas de potássio em soja, para não ficar muito pesado a conta na soja? Eu vou fazer uma adubação em cobertura dessa área de 25, 0,25, tá bom?
Eu posso escolher entre ureia e sulfato de amônio, mas o que eu opto para as áreas que têm baixo teor de potássio? Que eu vou trabalhar o aumento do teor de potássio ao longo do tempo, trabalhando adubação de potássio na soja, trabalhando com milho braquiário, né? O que eu vou fazer? Em vez de eu aplicar sulfato de amônio ou ureia no milho, eu vou optar pela formulação 25-025, porque cada tonelada dessa formulação ela tem, né, 250 kg de K2O por tonelada de adubo, né? Eu vou aplicar aqui mais 120 kg por hectare de 25-025 em cobertura no milho, né? Que é uma adubação de cobertura barata e boa no milho, né? Então, eu vou aplicar 1000 kg tem 250 de K2O, 123 tem quanto? 123 vezes 250 dividido por 1000. Então aqui eu estou colocando mais 30 kg de K2O por hectare. Então só com a minha adubação de base eu já supri tudo que o milho tirou de potássio da minha área. A minha adubação de cobertura adicionou mais 30 kg de K2O por hectare. A minha braquiária anualmente aí, ó, uma braquiária que não produz muita matéria seca no meio do milho, tranquilamente vai colocar mais 30 kg de K2O, vai reciclar 30 kg de K2O por hectare. Então só o sistema Santa Fé do milho com braquiária mais a minha adubação do milho vai me deixar 60 kg por hectare de K2O no meu solo por ano, né? Se eu tenho que aplicar 225 kg de K2O por hectare no solo para corrigir o teor de potássio, para o meu teor de potássio saltar de 2 para 4%, né? Então, fazendo uma adubação conforme esse cálculo recomenda na soja, para a soja não perder produção por falta de potássio, né? E colocando esse potássio aqui no sistema milho, soja, milho, safrinha, né? Então só aqui 225 dividido por 60, só aqui em questão de 3 a 4 anos eu já tenho meu teor de potássio de 2, com certeza meu teor de potássio vai subir de 2 para 3,5%, 4%, né? Essa reciclagem que acontece é muito comum em áreas de pastagem, que eu trabalho também com abertura de área de pastagem, em área de pastagem achar nas análises de solo altos teores de potássio. Por quê? Porque pastagem é braquiária está reciclando potássio. É muito comum em área de pastagem eu não recomendar nada de cloreto de potássio, porque o teor de potássio do solo já é muito alto. É muito comum em áreas que anualmente trabalham o sistema Santa Fé, que é milho com braquiária, e já vem no longo período trabalhando milho safrinha, aveia também recicla bastante potássio, milheto. Nessas áreas os teores de potássio do solo ser bastante alto. Por quê? Porque isso aqui acontece, a reciclagem acontece. Então, você pode manejar a adubação de potássio dessa forma. Não é viável você pegar e fazer a correção numa pancada só. Você vai trabalhar num sistema produtivo, você não trabalha só no verão, você tem soja, você tem milho, safrinho. Então essa é a minha recomendação para vocês manejar o potássio no solo em áreas que tem baixo teor de potássio, que a demanda de potássio para corrigir o teor do solo é alta. Você pode manejar dessa forma, aplicando o que precisa, né? Isso aqui seria um ajuste fino do que teria que aplicar na soja e pensando no milho safrinho, né? Aqui que o milho colocaria, aqui que a braquiária recicla. Então eu trabalho nessa área, manejo as áreas dessa área e eu tenho muito sucesso nisso aqui, tá bom? Lembrando que o seu teor de potássio chegar a 4% na CTC do solo, nós vamos partir para adubação e manutenção. Geralmente aqui eu trabalho com 80 a 100 kg por hectare de cloreto de potássio em solos com alto teor de potássio, né? Entre 4 e 5% de potássio na CTC. Se o solo tem mais de 5% de potássio na CTC, principalmente um solo desse argiloso, eu corto a adubação de potássio, e principalmente em anos que o fertilizante é caro, que o preço da soja, o preço do milho é baixo, então eu tiro esse custo da adubação, porque é uma gordura que a gente tem para queimar no solo. A gente sabe, a gente tem consciência que esse nutriente está sendo retirado do solo, que a gente está tirando, né? Mas que adianta você ter uma poupança e não poder usar? Então são manejos que a gente vai adaptando e trabalhando em anos que a soja tem preço bom, a gente capricha um pouco mais. Em anos que fertilizante está muito caro, a soja está com preço muito baixo, o milho está com preço muito baixo, então a gente tira um pouco o pé, trabalha mais nas manutenções para sempre ir mantendo a lucratividade do negócio, tá bom, pessoal? Obrigado, espero que tenha contribuído, espero que tenham matado as dúvidas. Tem o nosso grupo no WhatsApp, tem o meu e-mail para a gente conversar, tem o meu telefone. Deixe comentários aí embaixo aí e vamos estudando, praticando.
Vocês têm muitas análises de solo aí na mão, aí, vocês têm quase 50 análises de solo na mão para praticar isso aqui. Então, eu tenho certeza que vocês vão dominar esse assunto. Tá bom, pessoal? Obrigado, até mais.